Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E o que eu vou trazer para vocês hoje, gente, é algo estarrecedor, que envolve ministros do STF e o primeiro comando da capital. É isso mesmo. Todos os detalhes e destaques sobre essa notícia que vai chocar vocês, que inclusive, gente, vai trazer nomes importantíssimos aqui de ministros do STF. E olha que desta vez não estou falando só de Alexandre de Moraes, não. Apesar do que este aliado de Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, trouxe essas informações importantíssimas, é desafeto de Moraes, daquele, sabe, que Moraes odeia com todas as suas forças. E aí vocês vão entender o porquê de tanto ódio deste aliado de Bolsonaro e desafeto de Moraes. Não é só ele que tem raiva não, viu, gente? É todos os ministros do STF. Também não é para menos, né? Ele simplesmente rasga o verbo, sobe o tom e traz toda a verdade, mas toda a verdade que os ministros não gostariam que nenhum de vocês soubessem. Então, gente, eu já quero pedir um favor para cada um de vocês. Compartilha muito esse vídeo antes que eles apaguem. Vocês acham que eles vão dar um jeito de apagar esse vídeo? Com certeza. Assim como eles tentam censurar o tempo todo esse aliado de Bolsonaro. Mas como ele está nos Estados Unidos, ele não se cala e traz tantas verdades aqui que, inclusive, ele trouxe uma informação inédita, viu? Que, segundo informações que ele teve privilegiadas, e vocês vão saber, segundo uma filha de um chefe de um tráfico, um chefão do tráfico, viu, gente? Que está em segurança máxima, que através desses favores, desses conchavos, desses acordos, dessa amizade, assim pode-se dizer, com o STF, inclusive com esse ministro, que vai ser falado o nome aqui, esta filha pode ter contato com o pai até mesmo dentro da cadeia. É isso mesmo. Fora outros favores que ela revelou e ele ficou sabendo de primeira mão. Mas não é só isso não, ainda tem mais um ministro de Lula envolvido em um escândalo gravíssimo do INSS. Não estamos falando de Carlos Lupe, não. Esse, todo mundo já sabe, é um outro ministro bem famoso que também tem a ver com o STF, viu? E entre outras notícias, ainda tem uma que vai deixar vocês bem preocupados de direita. Vocês acreditam que estão ameaçando o Bolsonaro de dentro da cadeia? E é por isso que vocês vão entender o porquê que eles querem tanto prender Bolsonaro. Então, gente, já deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo e já vamos entender de fato o que está acontecendo no nosso Brasil e fora dele. Porque, segundo este aliado de Bolsonaro, Alan dos Santos, vejam os nomes que ele vai relatar neste vídeo. É a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outro. Ano passando ali, do caso deste integrante do primeiro comando da capital, traficante gente boa, Tiquinho, né? Ele é da cúpula da ideia de uma coisa boa, né? Ele é um dos chefões aí do primeiro comando da capital. Ele tentou sem sucesso se aproximar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, mandou emissários que foram lá até Brasília, tentaram reunião com Cássio Nunes Marques e botou a filha dele, do Tiquinho, ele está preso lá em Presidente Venceslau e não conseguiu fazer nenhum tipo de contato com o Nunes Marques. Fracassou nessa tentativa. Inclusive, Nunes Marques já passou por ele uma série de processos ações contra o tal do Tiquinho e pedidos do Tiquinho de progressão de pena, de benefícios e tal, e o Nunes Marques rejeitou todos eles. Estava conversando com o Max hoje cedo em relação a esse caso especificamente. A gente sempre lembra, né, que o Nunes Marques será o presidente do TSE em 2026, né? E tem uma outra história aqui, né, que o Tiquinho também queria que fez um pedido, né, para que um processo dele fosse, tá aqui, ó, Redistribuído. ele fosse redistribuído e fosse parar lá com Edson Fachin. Quer dizer, tem umas histórias estranhas, a gente vai ter que se aprofundar nisso talvez amanhã, e também estão pedindo muito que a gente fale aqui do apagão na Europa. São poucas informações ainda sobre o apagão na Europa. A suspeita de um cyberataque, tem gente que fala que tem o dedo do Putin nisso. A gente não tem como ainda trazer informações assim precisas para vocês, mas Max, se você quiser falar um pouquinho
sobre o tal do Tiquinho tentando aí um contatinho com o Nunes Marques, querendo que processos dele, que pedidos dele fossem parar na mão do Edson Fachin. O que eu acho mais interessante é isso, né? Você tem a filha do traficante, do cara do PCC, tá? Esse tal do Tiquinho. Aí a filha dele tem conversas com algum interlocutor, a gente não sabe quem é, e ela deixa entender várias coisas. Primeiro, que ela tem como se comunicar com o pai na cadeia de maneira constante, através de um terceiro, né? E que o pai manda cartas, as cartas dele saem da cadeia para dar ordens do que precisa ser feito, né? Segundo, que ela tem um informante, um contato de confiança no STF. É isso que está dito lá nas conversas. Sou eu que estou falando. É ela quem fala nas conversas que, segundo o Metrópolis, é a filha do Tiquinho, o cara do PCC, tá? Que está preso. E ela a filha dele está conversando com o cara. E ela fala que tem um contato de confiança no STF. Ela teve um jantar com pessoas da embaixada da Rússia para tentar descobrir quem que poderia chegar no Nunes Marques. Aí ela diz que teve uma reunião com alguém que já foi do gabinete do ministro Nunes Marques, mas ela percebeu que não ia dar em nada. Então era melhor não seguir. E aí, depois ela vai dizer, né, ali a informação é de que que o Tiquinho teria pedido para que fosse redistribuído, né, foram 8 pedidos que a defesa dele fez, 6 desses pedidos foram negados pelo próprio Nunes Marques, depois foi confirmado lá pela segunda turma, mas um desses pedidos era de que o processo fosse redistribuído para o ministro Fachin, especificamente para o Fachin. Lembrando que o Fachin é o mesmo ministro que proibiu, na época da pandemia, de que policiais subissem a favela, e depois ele ainda proibiu, do Rio de Janeiro, né, bem específico. Depois ele ainda proibiu que a polícia utilizasse helicópteros quando estivesse fazendo operação em favela. E aí, agora a gente acaba de descobrir que um cara do PCC, traficante perigoso, queria que o processo dele saísse do Nunes Marques e fosse para o Fachin. Né? Ou seja, não tem mais fundo o negócio. O que era para estar acontecendo agora? O Congresso parado? Impeachment do ministro Fachin? Eu fico me perguntando. Num país normal, numa situação normal, onde o Senado, de fato, vigia os ministros do STF. Né? Isso não vai ser investigado, isso não vai dar em nada, vai ficar por aí mesmo? Porque ultimamente é isso que tem acontecido, né? As coisas que são faladas, as coisas mais absurdas, com evidências, e nada acontece. Nada acontece. E nem vai acontecer, né? Nada acontece. Cara, é completamente surreal essa história. É surreal essa história do cara do PCC querendo conversar com o Nunes Marques e uma tentativa desesperada de mudar o processo pro Fachin. Não, e é surreal isso não tá, por exemplo, no Jornal Nacional, como é o caso da Débora. Porque o caso da Débora eles botam no Jornal Nacional, eles botam no plantão, botam nisso, botam naquilo. Aí você tem uma matéria do Jornal do Metrópolis, o repórter do Metrópolis, dizendo que a filha do narcotraficante. Primeiro, ele fala que o narcotraficante consegue falar com a filha estando numa penitenciária federal de segurança máxima. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem é na outra. Vai lá. Lá como tem que me passar. Vou passar aí. E você tem um segundo ponto, que é a filha dele conseguindo falar com pessoas que estão lá no STF. O que é gravíssimo. E o terceiro ponto é que você tem uma pessoa lá dentro que está fazendo esse meio de campo. E isso vazou. Vamos aos pontos que estão na matéria, mas não são salientados pela imprensa por motivos óbvios. Primeiro, isso não é o governo federal quem está fazendo isso, essa investigação. Não é o STF. Não é nem mesmo o Nunes Marques que está pedindo para que isso seja investigado. Quem está fazendo esse trabalho de investigação é a galera de São Paulo. Vocês lembram que eu falei que o INSS provavelmente poderia ser, aqui é uma suposição, né? Que o INSS provavelmente seria uma atuação da turma Temer,
Temer, Alexandre de Moraes, etc., envolvendo alvos para barrar a anistia. Vocês lembram que eu falei isso? Esse caso do INSS? Do INSS. Lembra que eu cheguei a comentar isso? Que seria provavelmente uma tentativa de apontar e falar assim, ó, se vocês aprovarem a anistia, nós vamos colocar a investigação mais pesada para cima de vocês? Sim. Mas como eu não lembro. Tu lembra disso? Falei na quinta, Mas não foi? foi na quinta ou foi na sexta? Na quinta. Então acho que eu lembro, sim. Falei na quinta. Pois bem, aí agora você tem um retruco aqui. Você tem o pessoal de São Paulo, porque o cara que está fazendo esse trabalho de investigação é o Ministério Público de São Paulo. Eu tô pegando os players aqui. O Ministério Público de São Paulo está envolvido. É o GAECO. O GAECO bom, tem Lincoln Gaquia lá, que eu já entrevistei algumas vezes. Ele combate o PCC há mais de 20 anos. Então, mas como é que você consegue fazer um trabalho desse sem um apoio, tanto midiático quanto político, etc? Porque isso não tem como. Eu lembro muito bem que na época da Lava Jato, Tamara Danelon, o próprio Deltan e tantas outras pessoas, eles sempre falavam, inclusive o Moro, se não tivesse apoio da mídia, eles não conseguiriam fazer absolutamente nada. Isso era evidente. Sem apoio de mídia, você pode conversar com qualquer procurador, pode conversar com qualquer policial federal. Eles soltam certas coisas para que aquilo ganhe tração, vá para a imprensa, para que eles não virem alvo rápido. Se você tem uma denúncia de algo muito grave e você quer soltar aquilo, o alvo das suas denúncias pode te apagar imediatamente. Não só matando, mas pode, por exemplo, pegar, destruir a sua reputação, o seu emprego, o seu trabalho. E é fácil fazer isso. Vai lá, demite esse cara aqui, faz ele... Foi que nem fizeram com a Ludmilla. Né? Vai lá e dá como é que é a aposentadoria para essa mulher Compulsória. aqui, compulsória, vaza daqui. Eles fazem isso com facilidade. Agora, como é que... Porque, de novo, da mesma maneira que eu fiz o questionamento com o INSS, como é que uma investigação do INSS envolvendo corrupção de esquerdistas há 1 ano da eleição acontece? É alguém querendo botar o dedo na cara do Lula. Quem é que hoje teria capacidade de botar o dedo na cara do Lula movimentando coisas assim? Bolsonaro não é. Tá no hospital e não tem poder nenhum com relação a essa... sabe, de chegar e falar assim, vou expor aqui um crime seu. É óbvio que é o Temer. Temer e a equipe dele, a turminha dele. A gente sabe muito bem quem são. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu estou te falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Fulano é advogado do PCC. Esses caras eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Isso aqui é a materialização daquela cena do filme, da caneca. Lembra? Foi pro STF. E ó, foi pro STF. Posso fazer uma previsão aqui? Diga. Esse assunto vai sumir. É o que o Alan falou. Porque a ideia deles, eu tive a impressão de que inicialmente a ideia deles talvez fosse de manchar a reputação do Nunes Marques. Só que o que você lê na matéria é que a pessoa tem um contato de confiança no STF. A pessoa quer que o Fachin receba. Ou seja, a pessoa tem reuniões na Embaixada da Rússia, tem interlocutores que podem fazê-la alcançar ministros do STF. Fica muito claro que é uma coisa que eles fazem o tempo inteiro. Fica muito claro isso. Fica muito claro que não é uma situação assim fora do normal, que está se começando a construir algum diálogo. Não é isso. Não é isso. Fica muito claro pela notícia de que esse tipo de vai e vem entre o tráfico e STF, né? Pessoas dentro do STF, é um trâmite normal, recorrente. Bom, mas se a nova velha mídia não vai falar, nós aqui na Timeline falaremos.
Realmente, vocês viram que disse Alan dos Santos? Que eles trazem a verdade. E nós também vamos trazer aqui. Não vamos deixar esse vídeo morrer. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas que a gente conseguir. E se vocês acham que as bombas acabaram por aí, vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que tem um ministro de Lula e não é Carlos Lupe envolvido em corrupção em relação à INSS? Pois bem, gente, e que tem a ver com o STF, estou falando dele, Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça de Lula, que foi ministro do STF, acabou de ser revelado na mídia uma verdadeira bomba envolvendo ninguém mais e ninguém menos que o seu filho. Já já todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês e mais. Jair Messias Bolsonaro correndo risco de vida, é isso mesmo. Alvo da PF no caso do INSS, a associação contratou o filho de Lewandowski. Antes da operação policial, o Centro de Estudo do Benefício dos Aposentados e Pensionistas pagou pelo serviço do advogado Henrique Lewandowski, ou seja, o filho do ministro de Lula. O Centro de Estudos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, a CEBAP, alvo de investigação da Polícia Federal por fraude no Instituto Nacional do Seguro Social INSS, roubar dinheiro de velhinho? Pois bem, contratou o escritório do advogado Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, 4 meses antes da operação deflagrada na última quarta-feira, dia 23. Em dezembro de 2024, a CEBAP afirmou o contrato com o escritório do advogado e outras 2 bancas para representar a associação em órgãos federais. O objetivo era manter o acordo de cooperação técnica com o INSS, um convênio com o instituto que permite desconto de mensalidade associativa de aposentados e pensionistas. O valor do honorário é de 200 mil mensais, dos quais 50 mil vão ao escritório de Henrique Lewandowski. Curiosamente, o filho do nosso ministro da Justiça, que foi ministro do STF, portanto, amigo de Lula. Ou seja, o serviço do filho do ministro, o CEBAP, destina 600 mil por ano. Detalhe, gente, do meu e do seu dinheiro, tá? E agora, olhem isso, gente, que está acontecendo com o nosso amado presidente. Bolsonaro já deu diversas declarações falando que ele, se for para cadeia, ele pode morrer. E ele tinha toda a razão. Como sempre, nosso capitão sempre tem razão. Vejam essa notícia. Vídeo viraliza e mostra presos ameaçando Bolsonaro. Aspas, estamos te esperando. Um vídeo vem viralizando nas redes sociais. As imagens mostram 3 homens que parecem dentro de uma prisão, ameaçando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aspas, estamos esperando, diz um deles. Carlos Bolsonaro compartilhou o vídeo e comentou, aspas, esse pessoal aí deve ser aquela galera lobo solitário que quando tentam matar alguém, não é considerado crime contra o Estado Democrático de Direito, que foi o caso de Adélio Bispo, vale lembrar, né? Porque os presos do 8 de janeiro, gente, é todo auê. Mas e quem mandou matar o nosso amado presidente, que hoje tem sequelas tão graves que chega ao ponto de não estar funcionando o seu intestino? Gente, infelizmente o nosso amado presidente está com a saúde bem delicada, mas também vou trazer uma informação importante para vocês, uma ótima notícia para todos nós da saúde de Bolsonaro. Tudo está acontecendo desde a facada em Jair Bolsonaro, obviamente é só coincidência. Segundo Deltan Dallagnol, pessoas já comemoram possível prisão de Bolsonaro. O PCC conversa que tinha diálogo cabuloso com o PT. Agora responda, de que lado você acha que a bandidagem está? Olhem isso, gente. Nossa. E aí, Bolsonaro, estamos te esperando, hein? Você é atleta, não é? Olha o time aqui, ó. Chega com nós aqui, nós queremos ver se vai jogar uma bola aqui. Estamos só esperando você, ô Bolsonaro. Vem cá mais atrás, hein? Nossa. Vem, Bolsonaro. É você. Nossa. Chega. Ele já começou a atrasar ele foi participando do PT. Então você vê que o PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, não. Tá aí, gente, ficou claro para quem quiser ver. É por isso que eles querem tanto prender Bolsonaro. Eles não querem Bolsonaro vivo, porque eles sabem que Bolsonaro
É o maior líder da direita. Quem ele indicar, com certeza vai ser presidente, mas eu acredito em Deus muito mais do que nesses homens, qualquer um desses que se diz poderosos, porque tem toga. Deus está acima de tudo e eu sei que ele vai fazer o milagre. Bolsonaro vai ficar bem e vai ser o nosso presidente em 2026, até mesmo porque eu trouxe uma ótima notícia para todos nós começarmos a terça-feira abençoada com essa notícia de Bolsonaro. Enfim, uma excelente notícia sobre o ex-presidente Bolsonaro, meu amado presidente de coração. Um dia excelente para Jair Bolsonaro. Seu estado de saúde apresentou uma sensível melhora após a piora clínica verificada na quinta-feira. Vale lembrar por causa daquela intimação dentro de uma UTI, né? Com a crueldade toda de Alexandre de Moraes. Mas Deus é maior. Assim, sua condição de saúde é considerada estável, com melhora progressiva nos exames laboratoriais do fígado. Os médicos informam ainda que ele inicia hoje a oferta oral de água, chá e gelatina, mesmo com diagnóstico de gastroparesia, uma condição que retarda o esvaziamento do estômago. Porém, apesar do diagnóstico de gastroparesia, há sinais de movimentos intestinais espontâneos. É o que eu tô falando para vocês, gente. A última palavra sempre é do médico, dos médicos. E desta vez, com Bolsonaro, com tanta gente de joelho, com tanta oração, não vai ser diferente. O ex-presidente segue realizando sessões de fisioterapia motora e adotando medidas para a prevenção de trombose venosa. O hospital também reiterou que Bolsonaro permanece com restrições de visitas e até o momento não há previsão de alta da UTI. Bolsonaro está internado há 2 semanas após relatar fortes dores abdominais durante um evento político no Rio Grande do Norte. Esta foi a 6ª cirurgia realizada por Bolsonaro desde 2018. Todas decorrentes do atentado à faca sofrido durante a campanha eleitoral daquele ano. Mas isso ninguém investiga. Mas e vocês? Vocês sabiam de tudo isso que estava acontecendo no STF? Sabia de mais esse escândalo com este ministro de Lula e seu filho Ricardo Lewandowski? E vocês já imaginavam, né, que realmente teria gente lá dentro da prisão querendo dar um fim em Bolsonaro. Isso já era de se esperar. Por isso que precisamos de mais oração, mais joelho no chão para que Bolsonaro se recupere rápido. Tudo venha mudar no mundo da política, até mesmo porque em 2026 vai ser Cássio Nunes, o presidente do TSE. E como vocês viram, ele não deu conversa para a criminalidade, como é o caso dos outros, que foi detalhado nesse vídeo. Então, gente, realmente Bolsonaro vai ser o nosso presidente, não tem outro nome. Não tem plano A, não tem plano B, não tem plano C. Tem plano Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil em 2026. E se você, assim como eu, acredita nisso, deixa aqui hashtag Jair Bolsonaro 2026. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de compartilhar. Não deixe esse vídeo morrer. Esta revelação e esta verdade está na mão de cada um de nós. Até um próximo vídeo.